Jair Messias Bolsonaro vive talvez o momento mais delicado de sua trajetória política. Se no auge de sua presidência parecia inabalável, cercado por uma base fiel e por um movimento de massas que o colocava como líder incontestável da direita brasileira, hoje o ex-presidente caminha sobre terreno instável. A cada semana, novos episódios reforçam a sensação de que o risco de prisão deixou de ser uma especulação distante e passou a ser uma possibilidade concreta, próxima, que ameaça não apenas sua liberdade, mas também todo o futuro do bolsonarismo como força política. O cerco judicial em torno de Bolsonaro é amplo. Ele responde a diferentes investigações que caminham paralelamente, todas com potencial de produzir condenações graves. Entre os casos, destacam-se as apurações sobre suposta tentativa de golpe de Estado, envolvendo sua participação em reuniões e articulações para impedir a posse de Lula após a derrota nas eleições de 2022. A Polícia Federal reuniu documentos, depoimentos e provas digitais que apontam para a existência de um movimento coordenado com a finalidade de alterar o resultado eleitoral. Essa investigação é, sem dúvida, a mais sensível de todas, pois trata de crimes contra a democracia, um tema que o Supremo Tribunal Federal tem tratado com máxima rigidez. Além disso, aos processos relacionados às joias recebidas da Arábia Saudita e outros países durante seu governo. Bolsonaro é acusado de tentar se apropriar ilegalmente desses presentes oficiais, que pela legislação brasileira pertencem ao Estado e não ao governante. O caso, que a princípio parecia menor diante de outras investigações, ganhou peso porque envolve não apenas questões éticas, mas também possíveis crimes de peculato e lavagem de dinheiro. A maneira como as joias foram negociadas, transportadas e ocultadas aumentou as suspeitas e reforçou a narrativa de que o ex-presidente usava a máquina pública em benefício próprio. Outro ponto delicado é a investigação sobre documentos falsificados relacionados à sua carteira de vacinação contra a Covid-19. A Polícia Federal identificou indícios de que dados foram adulterados para que Bolsonaro pudesse viajar aos Estados Unidos em 2022 sem restrições sanitárias. Embora esse caso não tenha o mesmo peso político que as acusações de golpe, ainda assim é um crime que pode levar à condenação criminal. Somados, todos esses processos compõem um mosaico preocupante para o futuro do ex-presidente. O Supremo Tribunal Federal, sob liderança do ministro Alexandre de Moraes, tornou-se o epicentro dessas decisões. Bolsonaro e Moraes travam, na prática, uma batalha de poder desde os tempos da presidência. Agora, com Bolsonaro fora do cargo e vulnerável, o ministro tem em mãos processos que podem definir seu destino. A cada movimentação judicial, cresce a tensão entre bolsonaristas e o judiciário, mas também fica claro que o STF não está disposto a recuar. A ameaça de prisão aparece cada vez mais próxima, especialmente diante da gravidade das acusações. Nos bastidores, aliados já trabalham com o cenário de uma eventual condenação. O PL, partido ao qual Bolsonaro está filiado, tem feito cálculos políticos para manter a força eleitoral da direita mesmo sem seu principal líder. Valdemar Costa Neto, presidente do partido, já admitiu que, caso Bolsonaro não possa concorrer em 2026, caberá a ele indicar o sucessor. Esse discurso, embora público, revela uma preocupação real, o de que Bolsonaro não apenas esteja inelegível, mas também fisicamente impedido de participar das campanhas por estar atrás das grades. Essa possibilidade mexe profundamente com a base bolsonarista. Milhões de eleitores continuam fiéis ao ex-presidente e veem nele uma espécie de mártir político. Para esse grupo, uma eventual prisão seria interpretada como perseguição, o que pode até aumentar a radicalização de sua militância. No entanto, para além da narrativa de vitimização, a prisão teria efeitos práticos devastadores para a organização da direita. Sem Bolsonaro em liberdade, a coordenação política, a transferência de votos e a própria mobilização de massas ficariam comprometidas. As pesquisas recentes mostram um dado curioso: parte do eleitorado bolsonarista já se prepara para um cenário sem Bolsonaro. A preferência crescente por nomes como Tarcísio de Freitas e Michele Bolsonaro demonstra que os eleitores entendem a fragilidade da situação do ex-presidente. Ainda assim, todos aguardam o posicionamento oficial dele, que insiste em adiar a definição de quem será o nome da direita em 2026. Essa hesitação pode ser lida como uma estratégia, mas também como sinal de que Bolsonaro ainda acredita ser capaz de escapar das amarras judiciais. O que torna a situação ainda mais dramática é o contexto internacional. A imagem do Brasil no exterior foi profundamente afetada pelos episódios de 8 de janeiro de 2023, quando manifestantes bolsonaristas invadiram e depredaram as sedes dos três poderes em Brasília. Para o mundo, aquilo foi uma tentativa de golpe de Estado. E no centro dessa narrativa, inevitavelmente, está Bolsonaro. Esse peso internacional aumenta a pressão sobre o judiciário brasileiro para que haja responsabilização, evitando a percepção de impunidade. No campo político,
a esquerda observa esse processo com atenção. Para Lula e o PT, uma eventual prisão de Bolsonaro seria um trunfo, não apenas pela derrota de um adversário histórico, mas também porque enfraqueceria a direita como projeto. Ao mesmo tempo, há receio de que a prisão possa transformar Bolsonaro em mártir, fortalecendo um discurso de perseguição que alimentaria a oposição no longo prazo. É um jogo de consequências imprevisíveis, em que cada decisão judicial pode alterar profundamente o cenário eleitoral. Bolsonaro, por sua vez, adota um discurso de resistência. Em entrevistas, diz que não teme a prisão, que sua luta é pela liberdade e que está disposto a pagar o preço por enfrentar o sistema. Esse tom de enfrentamento ecoa entre seus apoiadores, mas não muda a realidade. Juridicamente, sua situação é cada vez mais frágil. O risco de ver o ex-presidente algemado, que parecia impensável alguns anos atrás, agora é uma possibilidade concreta debatida em Brasília, nos tribunais e na imprensa. O futuro imediato de Bolsonaro é incerto, mas a cada decisão judicial, a cada vazamento de investigação, a sensação é de que o cerco se fecha. Para seus adversários, a prisão é a consequência natural de seus atos. Para seus aliados, é a prova de que o sistema político e judiciário brasileiro não tolera opositores. Para o Brasil, será um episódio histórico, que marcará definitivamente a memória política do país. Se acontecer, a prisão de um ex-presidente tão popular dividirá a nação, inflamará as ruas e terá repercussões que vão muito além das eleições de 2026. O bolsonarismo, enquanto movimento, sobreviverá. Mas sem seu líder livre, perderá a força de articulação e de comando que sempre esteve na figura de Jair Bolsonaro. A grande pergunta que fica, portanto, não é apenas se ele será preso, mas sim como o Brasil lidará com as consequências de colocar atrás das grades alguém que ainda é, para milhões, o verdadeiro representante do povo. A história está sendo escrita em tempo real, e cada capítulo aumenta a tensão. O desfecho, por enquanto, continua em aberto, mas o risco de prisão de Jair Bolsonaro nunca esteve tão próximo de se concretizar.